Olá, boa tarde. Neste ano, o novo Código de Processo Civil completou 7 anos em vigor. A norma modernizou a legislação anterior de 1973 e trouxe mudanças importantes, como a adoção de precedentes, uma decisão judicial tomada em um caso concreto que pode servir como exemplo para outros julgamentos em outras instâncias. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o seminário que vai ser realizado nesta semana sobre o tema lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria para validar o uso da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de empresário investigado em esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. E ainda, Corregedoria Nacional de Justiça realiza inspeção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, apresentou atestado médico e não vai comparecer à CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do Congresso. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia decidido que Naime poderia ficar em silêncio para não se autoincriminar e ser assistido por advogados durante a sessão, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar o uso da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. A colaboração premiada é uma forma de obtenção de provas. Ela prevê que o Ministério Público, com autorização da Justiça, possa reduzir a punição para infratores que cooperarem com a investigação, fornecendo dados e informações para esclarecer crimes. O julgamento realizado no plenário virtual do Supremo faz parte de uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Paraná contra 23 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, acusadas de fazer parte de organização criminosa. Segundo a denúncia, os envolvidos recebiam vantagens indevidas para favorecerem empresários da área do café. Em 2015, durante a investigação, um empresário e um auditor fiscal teriam fechado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Um dos envolvidos alega que o acordo firmado violou os princípios da legalidade, imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e a legitimidade concorrente para propor a ação. Mas o relator ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do recorrente da ação para tornar a colaboração válida e estabeleceu critérios sobre o tema. Entre elas, o juiz deve ouvir em sigilo o colaborador acompanhado de um defensor, quando será analisado regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade do acusado. Também as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade e a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deve ser aplicada em todos os casos semelhantes julgados no país. O julgamento no plenário virtual termina no dia 30 de junho. O Supremo Tribunal Federal julga a contagem do prazo de prescrição quanto ao poder do Estado para executar a pena. O julgamento em plenário virtual termina no próximo dia 30. Anderson Arcoverde tem mais informações. A discussão começou em plenário físico, mas foi levada ao plenário virtual. Os ministros analisam um agravo do Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que reconheceu como marco para o início da contagem do prazo de prescrição o trânsito em julgado para acusação, com base no que define o artigo 112 do Código Penal.
Segundo o Ministério Público, a decisão contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de trânsito em julgado para as duas partes. O relator, ministro Dias Toffoli, concordou com os argumentos do Ministério Público e considerou que a prescrição começa a correr no dia em que a sentença condenatória transitar em julgado para ambas as partes. O voto prevê ainda que o entendimento deve ser aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição ou em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido depois do dia 12 de novembro de 2020, data em que o STF fixou entendimento sobre a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes. O julgamento no plenário virtual segue até a próxima sexta-feira. A definição da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, é um dos temas do podcast Supremo na Semana. O episódio está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. Na semana passada, Cristiano Zanin foi recebido pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e definiu o dia 3 de agosto como data da posse. O advogado foi aprovado em sabatina no Senado Federal, depois de ser indicado pela Presidência da República à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O jornalista da Secretaria de Comunicação do STF, Mauro Burlamac, contou um pouco dos bastidores desse primeiro encontro. Após encontrar com a ministra, ele encontrou com os demais ministros também. Alguns ministros já foram lá falar com ele, eles inclusive colocaram uma nota, né, na página do Supremo, fazendo menção, homenageando, né, celebrando a chegada dele à corte. Então ele encontrou com os demais ministros e na sequência foi se encontrar com a cúpula da administração aqui do Supremo para ver como é que vai ser a questão de gabinete, né, o pessoal, enfim, como é que funciona tudo isso. E aí no dia 3, então, retornando do recesso logo no começo, na quinta-feira, né? Dia 3 é uma quinta-feira, e aí então a cerimônia de posse do próximo ministro. Outro destaque do podcast é o voto do ministro Luiz Fux, relator de 4 ações sobre a criação e implementação do juiz das garantias. O ministro vai continuar a leitura do voto nesta quarta-feira, mas já adiantou que considera inconstitucional a imposição aos estados de implementar as novas regras sem observar as necessidades locais. O programa também trata da decisão que validou a lei do Piauí, que, para assegurar acessibilidade aos deficientes visuais, exige que as roupas tenham etiquetas em braille. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de empresário investigado em esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. Mais informações com Jéssica Castro. Por não verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o colegiado negou o pedido da defesa para que fosse posto em liberdade um empresário investigado na Operação Penalidade Máxima pela suposta participação em esquema de manipulação de resultados de competições esportivas. De acordo com as investigações, a organização criminosa corrompia atletas para garantir a ocorrência de determinados eventos e resultados em jogos e, assim, elevar os ganhos com apostas em sites especializados. No decreto de prisão, o juiz apontou que as investigações identificaram conversas entre o empresário Thiago Chambó Yanomoto e outros suspeitos sobre quais eventos deveriam ser provocados em jogos de futebol, como cartões amarelos ou pênaltis, por exemplo, e como os jogadores seriam pagos caso aceitassem participar do esquema. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que não existiria prova de transferência de valores entre o empresário e jogadores ou outros envolvidos no suposto esquema. Foi alegado ainda que ele sempre colaborou com as investigações, não havendo razão para ser preso em nome da garantia da ordem pública e da preservação das investigações. Mas o ministro Sebastião Rey Júnior, que foi o relator do pedido, afirmou que não foi demonstrada flagrante ilegalidade na prisão cautelar e apontou que foi observada a ascensão do empresário como investidor e financiador, possuindo consideráveis movimentações financeiras atípicas comunicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Devido a essas circunstâncias, o colegiado manteve a decisão anterior que havia indeferido o habeas corpus. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um homem que roubou bens da ex-esposa que estavam no cofre de um banco deve ressarcir integralmente a instituição financeira. Confira na reportagem de Rafael Porfírio.
O colegiado condenou um homem a pagar quase 3 milhões de reais ao Banco Santander em ação regressiva, por ter subtraído dinheiro e joias de sua ex-esposa, que estavam depositados em cofre sob a guarda da instituição financeira. O entendimento é de que a regra da solidariedade comum não é aplicável quando um dos devedores deu causa exclusiva à dívida. De acordo com o processo, o Santander ressarciu integralmente a vítima em ação indenizatória, mas entrou com ação de regresso contra o ex-marido, alegando que também foi prejudicado pelo ato ilícito e que a dívida só interessava ao autor da infração. O pedido foi julgado procedente, mas apenas para condenar o ex-marido a pagar metade do valor restituído pelo banco, o que motivou ambas as partes a apelarem ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ paulista avaliou que a divisão do valor deveria ser mantida. No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, entendeu que o ex-marido deve responder sozinho pela dívida, pois o ato ilícito praticado por ele foi a causa determinante dos danos sofridos, justificando o dever de indenizar. Desta forma, para a terceira turma, a divisão do ressarcimento representaria enriquecimento injustificável do infrator à custa do banco, situação que o direito de regresso busca impedir. A seguir, os avanços trazidos pelo Código de Processo Civil. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território celebra os 7 anos de vigência do CPC com a realização nesta semana do 2º Seminário Nacional de Processo Civil. Os detalhes em instantes, voltamos já. Magistrados, advogados e acadêmicos debatem nesta semana os avanços trazidos pelo Código de Processo Civil. O conjunto de normas está em vigor há 7 anos, como explica a repórter Carolina Chaves. O novo CPC entrou em vigor em março de 2016 e trouxe mudanças práticas para a tramitação de processos na área civil. Uma das principais foi a adoção de precedentes, instrumentos como a repercussão geral, aplicada em recursos julgados pelo STF, por exemplo, fazem com que os tribunais de primeira e segunda instâncias sigam o entendimento da Corte em casos semelhantes. O advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo explica que o uso dos precedentes dá mais racionalidade às decisões do Judiciário. Acredito que os maiores avanços vêm, inclusive, na parte dos recursos, em que o Código de Processo Civil adota o sistema de precedentes e acaba levando os tribunais, as cortes no Brasil, a adotarem uma maior racionalidade decisória, sendo que, pela letra do Código, para que um magistrado vá contra um determinado precedente formado por cortes, principalmente as cortes superiores e o Supremo Tribunal Federal, ele tem que justificar com algum tipo de distinção ou apontar a razão pela qual aquele precedente deve ser superado. Outra mudança implantada pelo Código de Processo Civil foi a possibilidade de apreensão de carteira de habilitação, de passaporte e até a proibição de participar de concursos e licitações como forma de garantir o cumprimento de decisão judicial. Essas medidas chegaram a ser questionadas, mas foram consideradas constitucionais pelo STF, desde que o juiz observe direitos fundamentais, como a razoabilidade e proporcionalidade da punição. Todos esses avanços serão tema do 2º Seminário de Processo Civil, realizado nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Durante 3 dias, magistrados, acadêmicos e advogados vão debater a aplicação do CPC nos últimos 7 anos. O evento será transmitido pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube. O advogado Nauê de Azevedo destaca que esse tipo de discussão ajuda a aprimorar cada vez mais o conjunto de normas. O Código de Processo Civil, como qualquer lei, sempre vai precisar se atualizar e poder acompanhar o fluxo da realidade, porque, querendo ou não, à medida que a sociedade avança, novos desafios surgem. Bom, e agora, para falar mais sobre esse seminário, eu converso ao vivo, de forma remota, perdão, gente,
com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dr. Fabrício Lunardi. Doutor Fabrício, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente tem uma fala aqui no finalzinho da reportagem, muito bacana, né, do colega que fala assim, olha, a sociedade está se aprimorando, então o direito também precisa se aprimorar para dar respostas qualificadas, né? Então, é um pouquinho disso também que os senhores vão tratar no seminário que começa no próximo dia 28. Seja bem-vindo. Perfeito, Rafaela. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Justiça. Sempre um grande prazer, uma honra estar com vocês. Como você falou, o direito está no nosso dia a dia, né? A gente que é da área do direito, todo dia as pessoas param a gente para perguntar sobre como fazer no caso de divórcio, quando tem que entrar com uma ação judicial ou quando precisa de um medicamento. Então, esse o direito, ele ocupa o nosso dia a dia. E como você falou, a sociedade evolui, tem a questão tecnológica que evolui, e o judiciário precisa estar sempre adaptado a isso. E esse seminário ele vem a calhar exatamente nesse sentido. Passados 7 anos da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que entra em vigor em março de 2016, é importante a sociedade, de uma forma geral, e os judiciários, advogados, né, acadêmicos, fazerem um debate para verificar o que melhorou, o que piorou, o que a gente precisa modificar em termos de legislação. Bom, em linhas gerais, quais são os principais gargalos, os principais avanços também nos últimos 7 anos? Perfeito, Rafael. A gente verificou que assim, o Código de Processo Civil de 2015 ele trouxe várias inovações. Isso gerou uma grande expectativa para nós de que haveria melhorias. Então, por exemplo, teve a questão do direito jurisprudencial, teve a questão dos precedentes, o sistema de precedentes, teve a questão dos prazos que foram modificados, aliás, foram ampliados. Então, a gente começa a olhar todos esses temas e verifica que alguns pontos houve melhorias, em outros houve retrocesso, e em outros acaba que foi neutro, né? A conclusão é neutra. A título de exemplo, a gente teve um novo sistema de precedentes, copiando um pouco o sistema americano. Então, a gente busca trazer uma maior estabilidade para a jurisprudência para que pessoas que têm o mesmo direito tenham o seu direito atendido. Não pode ter duas pessoas que têm o mesmo direito. Você dá o direito para um, não dá o direito para o outro. Não pode isso. Então, o sistema de precedentes ele visa corrigir exatamente isso, pacificar a jurisprudência e, uma vez pacificada, todos os juízes e tribunais cumprirem essa decisão. Então, nesse sentido, a gente observa que foi positivo. Do ponto de vista da ampliação dos prazos para as partes, antes era a maioria de 15 dias, e agora passa a ser 15 dias úteis, né? Então, tem vários estudos que mostram que isso tende a aumentar o tempo do processo. De outro lado, se a gente for pegar, por exemplo, a questão dos incentivos à conciliação e obrigatoriedade de conciliação, da audiência de conciliação prevista no Código, passa a ter uma audiência de conciliação obrigatória. Isso não gerou impactos. A gente observa o relatório Justiça em Números do CNJ e verifica que de lá para cá o percentual de conciliação em relação ao total de processo ele varia entre 16% a 20%, a depender do ano, mas que não gerou nenhuma melhoria significativa. Eu ia perguntar para o senhor quais temas serão abordados, mas eu acho que o senhor já adiantou um pouquinho nessa resposta, né, dos gargalos e dos avanços. Certamente isso estará em pauta, assim como a atuação dos cartórios extrajudiciais, as demandas, o que pode ser levado, né, nesse âmbito. E aí a gente está falando em resolução sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário. Consequentemente, acaba desafogando a justiça, né? Exatamente. E esses são os grandes temas, né, dentre outros, que serão tratados no seminário, como inovações nas questões probatórias, que são bem interessantes, a questão da revelia, relativização da coisa julgada e recentes decisões dos tribunais, essa parte que você fala da desjudicialização e os serviços extrajudiciais. A gente vai trazer os grandes nomes do processo civil, né? Então, por exemplo, Alexandre Câmara, Cássio Carpinella Bueno, Luiz Vanguier, Leonardo Carneiro da Cunha, Renata Cortes. Então, os grandes nomes do processo civil estarão no seminário. E você toca num ponto muito interessante que muitas vezes a sociedade não conhece. Daí a questão que você trazia, que é bem importante, de as pessoas conhecerem um pouquinho o direito, né? Então, a questão da desjudicialização, que você traz muito bem. Então, a gente tem essa questão em que é possível algumas questões serem hoje em dia resolvidas nos cartórios extrajudiciais, nos tabelionatos. Por exemplo, uma pessoa morre, os seus bens serão partilhados, o inventário e partilha pode ser realizado no cartório extrajudicial, no tabelionato, por uma escritura pública, com determinados requisitos.
nas questões de divórcio, nas questões de solução de união estável, elas podem ser realizadas no cartório extrajudicial, no tabelionato, sem precisar do judiciário. Então, são inovações importantes e que é importante que as pessoas conheçam essas questões também para poder fazer valer os seus direitos. Bom, é um evento fechado, direcionado a operadores do direito, mas os senhores vão discutir temas que impactam diretamente na vida do cidadão, do jurisdicionado, de quem procura o Poder Judiciário, né? Então, faça um convite, por favor, para finalizar. O seminário acontece de quando a quando nas plataformas virtuais e as inscrições estão abertas ainda, doutor Fabrício? Estão abertas as inscrições até terça-feira, às 19 horas, dia 27, então. O seminário acontece 28, 29 e 30 de junho, inteiramente virtual, inteiramente gratuito, para aqueles que participarem, dá direito a certificado. Aliás, é quarta, quinta e sexta, num horário super amigável, das 9 da manhã ao meio-dia, e dá direito a certificado. Gratuito para todos os operadores do direito, qualquer pessoa que quiser se inscrever, pode se inscrever através do site. Para ser mais fácil, porque é um pouco longo o site, basta colocar no Google Segundo Seminário Nacional de Processo Civil, 7 anos de vigência do CPC, que você acha lá o link, se inscreve gratuitamente, participa conosco desse seminário que é tão importante, né, para nós operadores do direito e também para a sociedade, para a gente fazer um grande balanço do processo civil, saber o que melhorou, o que a gente precisa melhorar para que possamos juntos avançar. Então, perfeito. Agradeço imensamente. Muito obrigada, também agradeço imensamente pela participação do senhor aqui mais uma vez no Jornal da Justiça. Doutor Fabrício Lunardi, boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, Rafaela. Muito boa tarde a todos e a todas. Se inscreva no seminário e a gente se vê lá, então. Um grande abraço. Maravilha. Tchau, tchau. A seguir, Corregedoria Nacional de Justiça realiza inspeção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os detalhes em instantes. Voltamos já. A Corregedoria Nacional de Justiça dá início hoje à inspeção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A atividade será realizada até sexta-feira, dia 30, e inclui a verificação dos setores administrativos e judiciais da Corte e as serventias extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro. Durante os 5 dias das atividades, não haverá interrupção dos trabalhos forenses, nem serão suspensos os prazos processuais. A portaria de instauração da inspeção também determina que a Corregedoria Nacional de Justiça deverá ter acesso irrestrito aos sistemas judiciais e administrativos do tribunal até 30 dias após a realização da inspeção. O Ministério Público Federal recomendou medidas para assegurar a prestação de serviço de saúde aos povos indígenas Banzaê e Quiriri, na Bahia. O repórter Pedro Canguçu tem as informações. O Ministério Público Federal pede ao secretário de Saúde indígena, Ricardo Weber Nascimento, a criação de uma nova equipe multidisciplinar de saúde indígena para prestar atendimento de saúde ao povo Tuxá de Banzaê e ao povo Quiriri do Cru. A equipe deve ser composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, dentista, agente indígena de saúde e de saneamento. Segundo o MPF, atualmente a assistência em saúde desses indígenas vem sendo realizada por profissionais em Salvador, do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia, uma vez no mês. A solução encontrada para a continuidade da prestação de serviço gera dificuldades logísticas e operacionais e representa um verdadeiro retrocesso social para aqueles povos. O Ministério Público estabeleceu prazo de 30 dias para a Secretaria de Saúde Indígena prestar informações sobre acatamento ou não das medidas recomendadas. Caso as providências não sejam adotadas, o MPF poderá adotar as medidas judiciais cabíveis. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário criou mais um canal de comunicação para ajudar no processo de adoção. A Corregedoria Geral da Justiça, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, lançou o perfil da comissão no Instagram. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. Em Mato Grosso, 35 crianças e adolescentes estão aptos à adoção.
E foi para dar visibilidade às histórias daqueles já inseridos no projeto Busca Ativa é que o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, lançou um perfil no Instagram da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Mostrar às crianças e adolescentes, grupos de irmãos, crianças especiais que estão destituídas do poder familiar, que já estão disponíveis para adoção e que nós já procuramos no cadastro de pretendentes. Mas, além disso, as atividades da SEJA, como o projeto Padrinhos, como a família acolhedora, como a entrega legal, isso tudo também vai ser divulgado nessa página do Instagram. A ideia é sensibilizar a sociedade e o Judiciário matogrossense tem trabalhado o ano todo para isso. Dar visibilidade a essas crianças e aqueles que têm interesse possam conhecê-los, como já tem acontecido em outros estados, nesse mesmo procedimento em que as crianças são vistas e as pessoas se aproximam com naturalidade e com maior celeridade para que eles possam ser adotados. É um procedimento relativamente simples, muita gente acha que é complicado, mas não é. Então é bom que venham conhecer como é que funciona, passo a passo, onde, como e quando se candidatar, para que possamos então encaminhar as nossas crianças, nossos adolescentes, para famílias, porque é o mínimo que o ser humano merece, é ter uma família. Durante a solenidade, Sandra se emocionou bastante. Se lembrou do processo de adoção de suas 2 filhas. E ela elogiou essa iniciativa na rede social. Imagina quantas famílias têm vontade de adotar, não tem tempo para sair de casa, para ir num orfanato, para ir num local, e vão ver essas crianças, vão ser comovidas, vai mexer com a emoção, vai mexer com o coração e vai até elas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.